Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o fundo JSRE, um fundo de lajes corporativas. O fundo aqui que segue bem descontado na Bolsa de Valores, mas esse mês teve aí uma forte recuperação, seguiu se recuperando nos últimos dias, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. O fundo aqui pelo 10º mês anuncia novas locações, então isso é um ponto positivo. Ele tem um portfólio bom, mas ele tem os seus riscos, por isso que a cotação sofreu tanto nos últimos meses. E eu quero comentar, além das atualizações, um pouquinho sobre o dividend yield com vocês. Se o guidance vai ser mantido agora que a renda mínima garantida que o fundo tinha em um ativo, ela terminou em abril. Pois bem, algumas informações aqui do fundo. Então a cota no fechamento do mês estava na casa de R$ 67,33. A cota patrimonial desse fundo está em R$ 112,63. Então aqui a gente observa um grande deságio, realmente muito grande. Já foi maior, esse fundo já chegou a custar ali R$ 61,00. E pelo que eu vi na última vez, no dia aqui que eu estou gravando o vídeo, o fundo conseguiu recuperar mais um pouco, estava na faixa dos R$ 73,00. Então aí subindo bastante. Quando a gente olha o valor de mercado do fundo aqui no fechamento do relatório, a gente consegue ver como que ele estava descontado, né? O valor patrimonial do fundo em praticamente 2,4 bi, 2,339, e o valor de mercado do fundo 1,4. Então ali algo entre 900 e 950 milhões de desconto entre o valor patrimonial do fundo e o valor de mercado. Número de cotistas, mais de 92 mil, liquidez média super tranquila, mais de 2,3 milhões. Pois bem, vamos aqui aos comentários da gestora para este mês. Então, no mês de abril, foi assinado um novo contrato de locação com a empresa Mitsui, do setor de energia, com área de 374 metros quadrados, na Torre Marbel, do Complexo Rocha Verá. Com essa nova localização, a vacância física do nosso portfólio vai para 8,1%. Então aqui a vacância segue caindo, ainda é uma vacância de certo ponto considerável. A gente vai dar uma olhadinha ali nas receitas para ver quanto que essa vacância ainda impacta. Lembrando que essas locações, pessoal, é muito comum, principalmente no setor de lajes corporativas, a gente tem um período de carência, ou seja, o inquilino ele passa a ocupar o imóvel, em regra ele tem ali os custos desde o início, então condomínio, água, luz. Entretanto, o aluguel tem uma carência de 3, 6 meses, um ano, varia. Então a gente tem, quando o inquilino entra, em regra, uma diminuição da vacância física, mas a vacância financeira ela ainda persiste até que o período de carência acabe. E aí depois disso, quando o fundo começa efetivamente a receber o aluguel, que a vacância financeira vai cair. Bom, este é o 10º mês em que trazemos novas notícias de locação para o nosso portfólio, demonstrando a qualidade do mesmo e a melhora nas condições do mercado imobiliário comercial de imóveis AAA na cidade de São Paulo. Isso é bem interessante, né, pessoal? A gente vê sempre quando tem uma crise, uma situação um pouco mais delicada, as lajes corporativas sofrem e os melhores imóveis são os imóveis que mais demoram a ter o impacto, a sofrer, e são os primeiros a sentir os efeitos da melhora. Então a gente tem alguns bons portfólios na bolsa, PVBI é um deles, JSRE é outro, HGRE tem ali também ativos bons, apesar de ter ativos mais desafiadores. O fundo lá, o HGRE, está tentando vender alguns ativos menos core. Então assim, são 3 aí bons portfólios, mas a gente vê claramente o PVBI o que menos sofreu, para mim o melhor portfólio, JSRE aqui seria o segundo, talvez terceiro, enfim, nessas posições ali no ranking. O HGRE é um pouquinho mais atrás, sofreu um pouco mais, enfim. Obviamente que o mercado ele não é tão racional assim e por vezes a gente vê uma distorção maior, um portfólio muito bom, mas mesmo assim sofrendo, enfim. Pessoal, se estiverem gostando do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like, beleza? E se inscrever, isso ajuda demais aqui o canal. Bom, ainda sobre acordos comerciais, o fundo informa que revisionou o contrato com a Zurich Minas, inquilina do Tower Bridge Corporate, prorrogando o mesmo até 2028, sem alteração no preço da locação. Aqui a gente tem duas visões, o copo meio cheio e o copo meio vazio. O copo meio cheio, ele vai enxergar que prorrogou com um inquilino importante, um inquilino que representa, a gente vai olhar, mas se eu não me engano, 5,5% das receitas do fundo, por mais aí 5 anos. A gente tem ainda um cenário macro bem desafiador,
A gente tem aí mais 3, 4 anos de um governo que pode ter suas turbulências. Então, com um contrato mais longo, com uma multa segura, o fundo fica mais seguro. Por outro lado, copo meio vazio, a gente vai ter aqui uma prorrogação por 5 anos, ou seja, um contrato longo, que não teve alteração na alocação do preço, né, o preço da locação. Então, é algo que preocupa se a gente for pensar ali na rentabilidade do fundo no longo prazo, porque o mundo perfeito, o mundo ideal, é esse aluguel ir subindo, né, além da correção, para a gente ter um ganho no investimento e não só a reposição. Obviamente que a reposição ali pela inflação ela pode ficar no próprio tijolo e numa venda a gente desacroar isso, mas seria interessante, né, conseguir sempre um aumentozinho no aluguel. Enfim, é um movimento mais defensivo. Isso acho que a gente pode falar seguramente. Aí a interpretação, se isso é positivo ou se é negativo, eu deixo aí para cada investidor. Essa prorrogação de contrato foi bastante positiva, isso é a versão do fundo, né? Dado que a Zurich Minas é um importante inquilino, com mais de 6.700 metros quadrados de ABL e com excelente padrão de crédito, que traz maior segurança e previsibilidade para as receitas do fundo. As cotas do JSRE valorizaram mais de 10% no mês de abril, frente a 3,51% do IFIX e 2,50% do IBOV. Na nossa visão, essa alta pode ser um indicador de movimentos futuros, com a aproximação das quedas nas taxas de juros e melhora de mercado imobiliário corporativo AAA na cidade de São Paulo, e consequentemente do portfólio do JSRE. Realmente, né, pessoal, a gente viu aí um mini rally de alta nos fundos de tijolos, alguns fundos de papel também, e os fundos que estavam muito descontados, como é o caso aqui do JSRE, eles subiram um pouco mais forte. A gente consegue até ver aqui um gráfico, né, comparativo. Mais comentários da gestão. A gestão informa que já deu início às obras na praça de alimentação do Tower Bridge, que visam um ajuste no mix de restaurantes e prestadores de serviço, gerando maior valor ao imóvel e maior uso aos inquilinos do prédio. A obra deverá ser entregue ainda no primeiro semestre de 2023. Então deve ser bem em breve, né? A gente já está aqui no meio de maio. Então, bem interessante. Eu gosto muito desse tipo de movimentação, tá, pessoal? Sempre valorizo a gestão que está sempre ali tentando melhorar a qualidade dos seus ativos, melhorar o mix de inquilinos. Pode ser um movimento, pode parecer um movimento muito pequenininho, mas no longo prazo isso faz diferença. Conforme já informado nos relatórios gerenciais, no mês de abril tivemos o fim da RMG do Complexo Rocha Verá, sem impactar negativamente as distribuições em função da reserva de lucros acumulados no JSRE, de ganho de capital nas vendas de cotas de fundo imobiliário e o fim das carências dos contratos de locação assinados nos últimos meses. O fundo mantém seu guidance de distribuição divulgado anteriormente, de 0,46 a 0,50 ao ano. Então, aqui o fundo anunciando a manutenção do seu guidance, ele já vinha falando isso. Obviamente que aqui ele mesmo informa que ele vai utilizar as reservas, que ele faz ali as vendas das cotas do HGPO, que a gente sabe que ele tem mês a mês. A gente consegue ver ali a diminuição dessas cotas e ele vai conseguir manter até o final do ano. Me parece um movimento da gestão para tentar ali manter um dividendo atrativo, para a cotação conseguir reagir. Ainda tem um longo caminho para chegar nos próprios R$100, que está aqui na thumb. A gente precisa de uma Selic caindo, de um cenário macroeconômico um pouco mais favorável, um arcabouço fiscal interessante aprovado pelo Congresso, enfim, medidas políticas, econômicas, para a gente conseguir melhorar esse cenário para essa cotação subir. Obviamente que o dividendo ajuda nisso e me parece aqui que a gestão está bem focada em tentar entregar um dividendo atrativo, esperar que o país, né, dê um sinal de melhora para essa cotação subir do patrimonial acima do patrimonial, visto que a gestora foi bastante corretamente, ao meu ver, criticada quando tentou fazer uma emissão abaixo do VP. Então, eles estão aguardando isso para conseguir fazer essa emissão, até porque o fundo tem uma alavancagem, salvo engano, para poder fazer o pagamento ali em março do ano que vem. Bom, aqui na DRE a gente consegue ver que o fundo gerou 45 centavinhos, pagou 46, então utilizou 1 centavinho das reservas. Aqui a vacância financeira, que foi o que eu comentei no começo do vídeo com vocês, a gente vê que elas ainda estão em 12 centavinhos. Então, como o fundo aqui ele não informa quanto tempo a gente tem de vacância financeira, eu entendo que essa é uma informação delicada, então, porque cada inquilino ele vai negociar um tipo de contrato, então colocar individualmente é prejudicial ao fundo para as negociações, mas eles poderiam colocar na forma que o KNRI coloca, que é, olha, em determinado mês, sei lá, setembro, a gente vai ter aqui um incremento de 3 centavos na cota, porque vai ser o fim da vacância financeira de uma parte aqui dos inquilinos. Ele não identifica qual, mas assim já dá uma noção
de quando que esses 12 centavinhos aqui da vacância financeira, eles vão entrar de fato aqui na receita imobiliária. Despesas administrativas e operacionais aqui, enfim, são essas despesas do fundo, e o fundo gerou aqui 45 centavinhos. Menos que nos últimos meses, né, mas esperado ali pelo fim da RMG. Bom, aqui a gente vê um pouquinho, né, do retorno total. Como é um fundo mais longo, aqui de quase 10 anos, a gente vê que realmente de meio de julho de 22, né, mais ou menos em julho de 22, o fundo aqui, a cotação desabou bastante, mas é um fundo que vem brigando bastante, mas esse gráfico aqui é um pouco complicado de analisar, porque o fundo já teve vários vieses ao longo dos anos, mas enfim, o pessoal cobra que eu mostre esse gráfico, apesar de eu gostar de um período mais longo e de um fundo, né, que tenha trabalhado ali com uma tese durante todo esse período, está aqui para quem me pediu. Bom, HGPO, como eu disse para vocês, a gente vem notando mês a mês o fundo vendendo suas cotas para poder oferir lucro ali, manter o guidance. E pessoal, basicamente é isso. Aqui a gente tem os reajustes contratuais. Segundo trimestre tem aqui 1/3 do portfólio sendo reajustado, então é interessante, já vai dar uma ajudada. Aqui os maiores inquilinos, o Zurich Minas realmente 5,5%. A gente tem que ficar de olho aqui no Allianz, na Allianz no caso, porque representa 13%. Esse fundo, pessoal, ele tem aqui bastante seguradora, né? A gente consegue ver isso. Mas, enfim, pela qualidade dos imóveis, esse tipo de concentração do JCRE, do PVBI, até que não me preocupam tanto, porque são imóveis tão bem localizados que dificilmente ficam vagos. Então, caso uma empresa dessa saia, a tendência é de uma locação, de uma nova locação de uma forma muito rápida. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem o like, se inscrevam. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição e comentário fixado. Beleza? Valeu!